Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A paz de Cristo reine em vossos corações, ricamente habite em vós sua palavra, sua palavra. Aleluia, aleluia, Podemos sentar um pouco e nos colocar diante desta palavra de hoje. É claro que o que ficou no nosso coração é sobretudo este Evangelho. Jesus que envia outros 72 discípulos. E o diário espiritual desta manhã explicava bem como é que era a estratégia de Jesus. Tem 72 discípulos, mais 12 apóstolos, dá 84, né? Não é brincadeira. 84 dividido por 2 dá 42 duplas. Né? Quem organizou já uma missão sabe quanto trabalho fazem 42 duplas, né? Em 3, 4 dias, uma semana de trabalho. E o diário desta manhã explicava isso. Mas eu gostaria hoje, neste momento, nesta Santa Missa, de refletir um pouquinho sobre estas duplas de discípulos, estes discípulos que partem e vão. Acho importante se cada um de nós se coloca na pele deles. Jesus os envia. Não deveis levar bastão, nem cajado, nem pão, nem sacola, sandálias, mais ou menos. Vocês partem e vão, sem nada. Atenção que o território que Jesus estava enviando, estas pessoas, devia ter, como dizer, uma amplitude de 40, 50 quilômetros. Você imagina se hoje Jesus falasse: Rodrigo, Paula, vai, não leveis bolsa, nem alforje, nem nada, e vai 50 quilômetros mais para lá. Não sei onde dá para chegar, em Campinas talvez. Hein? Vai caminhando e vai evangelizando. Se coloca na pele destes discípulos. A gente não sabe se fazia frio, como nesses dias, se tinha calor. Sabemos só que precisava caminhar, não tinha outro transporte a não ser as pernas. Caminhar. Se coloca um pouco na pele destes discípulos, neste caso, 72. Será que todo mundo estava explodindo de vontade de ir? O que vocês acham? Será que não tinha alguns
que não tinha vontade de ir. Oh, meu Deus, já é difícil seguir Jesus. Agora Ele até nos manda aí, distante 50 quilômetros, nem sei o que devemos falar bem. De repente não gostam de nós. Tenta ver um pouco. Jesus não perguntou aos discípulos: vocês estão com vontade de ir? Vocês estão entusiasmados? Vocês estão assim, se prepararam bem? Estão descansados? Dormiram bem esta noite? Jesus não perguntou nada disso. Falou: eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Pelo amor de Deus, como cordeiros no meio de lobos. Não prometia coisa boa, Qual é o fim de um cordeiro no meio de lobos? Todo mundo sabe, Ele não vai viver muito. Atenção, irmãos, porque quando Jesus envia, não é importante se você dormiu bem esta noite, se não dormiu bem, se você acordou bem, não acordou bem. Não é importante se você está descansado ou se não está. Não é importante se você está a fim de sair ou não está a fim. Importante é obedecer. Vão, anunciem o reino de Deus. Anunciem que o reino de Deus está próximo. Poucas vezes fizemos esta reflexão, mas é algo bem importante, sobretudo nesse momento. A gente está concluindo este dia formativo com os membros professos, irmãos inseridos, raios de luz, professos da Missão Belém. E também estamos celebrando aqui na Casa das Mulheres, do sítio de Nossa Senhora de Fátima, e todas as casas da Missão Belém estão acompanhando. Então, é uma missa de família. É importante. Atenção, porque Jesus precisa de nós. Precisa de nós. E quando você se decide ajudar Jesus, meu filho, não é que você sempre pode estar no máximo da tua vontade. Nossa, hoje eu daria a minha vida por ti, Jesus. Não é todo dia assim. Tem dia também que você acorda mal, que você acorda virado, que você fala: nossa, hoje eu ficaria debaixo do cobertor. Pelo menos assim eu pensei esta manhã quando acordei às 5:30. Oh, meu Deus, que bom de domingo acordar às 5:30, uma maravilha, não é? E assim, acho que vocês também terão levantado cedinho. Atenção, irmãos, Jesus não te pergunta: meu filho, você está com vontade, você dormiu bem, descansou, está bem relaxado, dá para você agora fazer uma missão. Não é isso, não. Vai e anuncia: o reino de Deus está próximo. Faz parte da missão vencer os sentimentos interiores negativos. É importante isso, porque senão a gente pensa: somente quando eu estou com vontade, quando eu estou bem, quando estou afim, então eu vou anunciar Jesus. Mas se você espera este momento, meu filho, fica tranquilo. Ninguém trocaria o sofá por uma missão andando 50 quilômetros. Se você pergunta para uma pessoa: você gostaria de ficar sentado no sofá aí comendo pipoca? Ou você gostaria de andar 50 quilômetros a pé, sem sandálias, sem bolsa, sem nada? Não tem nenhum maluco que vai falar que ele gostaria de andar 50 quilômetros, entende? Mas, por amor a Jesus, você vence qualquer atitude, qualquer situação interior. Repito, pode ser um cansaço físico, pode ser um mal-estar. Somos seres humanos, então não é que sempre estamos no máximo das nossas energias, das nossas forças, entende? Mas Jesus está esperando o teu sim sempre. Jesus está esperando o teu sim quando você está cansado e quando está bem. Está esperando o teu sim quando você está afim e quando não está. Jesus precisa do teu sim
quando você está no pleno da tua generosidade, tua alegria, é quando você está também tentado a se fechar. E somos todos assim, todos assim. Vocês acham que os mártires do Coliseu sempre estavam explodindo de alegria, dando a vida por Jesus? Atenção, é difícil, hein? Existe martírio na nossa vida. Então, faz parte da vocação do evangelizador, do missionário, sair, que tenha sol ou chuva, tenha vento ou calor ou calmaria, sair e obedecer. E assim também, quando a gente faz missão, acho que vocês sabem, já experimentaram, muitas pessoas pensam, nossa, que lindo, as noites na Cracolândia, fazendo aquelas missas, aquelas procissões eucarísticas, mas eu asseguro para vocês que aquelas noites não eram tão fáceis, hein? Começando à meia-noite lá na Praça Júlio Prestes, com aquela garoinha, porque não é que sempre tenha um céu estrelado que olha para você, entende? E depois andando, mas como é bonito isso, hein? Se experimenta a palavra de Jesus, sai chorando com a semente para lançar, e voltando traz o quê? Os seus feixes, entende? Se sai chorando e se volta cantando, sai chorando e se volta felizes pelos frutos. Então, atenção, porque faz parte da generosidade do missionário falar sempre sim, qualquer que seja a situação, e partir do convite de Jesus, não partir do que eu penso que devo fazer ou que não devo fazer, entende? Às vezes a gente mede a vocação na base do que achamos que seja necessário fazer. Mais ou menos como aquele jovem que Jesus foi chamado por Jesus e ele responde: espera antes que vou enterrar o meu pai. E Jesus responde o quê? Deixa os mortos enterrarem seus mortos, não é? Que desumano que é Jesus, nem o velório do pai. É forte, hein? Então você pensa, não, mas eu tenho coisa para fazer, olha, aqui tem a minha casa, primeira coisa, a família, é a casa, depois vamos ver. Mas isso não foi o que Jesus falou para estas pessoas. E assim também a gente pode pensar, mas ele era um chamado particular. Mas então o que a gente falaria dos primeiros cristãos que depois do martírio de Estevão passaram pela perseguição e foram expulsos de Jerusalém, os bens foram confiscados e eles saíram andando mesmo, sem nada, porque os bens ficaram para trás, saíram evangelizando. Olha que forte, hein? Eles podiam ficar tristes porque perderam tudo, revoltados porque foi uma injustiça, e desesperados porque não sabiam para onde ir. Mas eles foram e foram evangelizando em todo o Oriente Médio. Costumamos dizer que foi a maior missão organizada na história da igreja. O Espírito Santo permitiu a perseguição e, através da perseguição, mandou embora talvez milhares de pessoas. Porque se lembra que depois da pregação de Pedro, 3.000 se converteram, 5.000 se converteram. Então, os primeiros cristãos deviam ser muitos, foram expulsos de Jerusalém e saíram evangelizando. Então, assim, o que eu desejo deixar como reflexão de hoje é exatamente isso, falar sim para Jesus sempre, que eu esteja com vontade, não esteja,
que esteja com força física ou não, que esteja afim ou não. O importante é falar sim e enfrentar o que vier. Jesus fala, se houver um filho da paz, a paz descerá sobre ele. Mas se não vos aceitarem, sacudir a poeira dos pés. Significa que havia também esta possibilidade. Não é que todo mundo escancarasse as portas de alegria. Bom, acho que é isso mesmo. Vocês estão me olhando, que pregação é esta? É uma pregação muito prática, muito concreta. Uma reflexão sobre a evangelização, sem deixar o que falamos no Evangelho, o que falamos no diário espiritual esta manhã. Realmente, irmãos, Deus conta conosco. Deus conta conosco. E mais do que ver o que você deve fazer ou não, mais do que os teus cálculos, é importante a voz de Deus, a voz de Jesus. Vai, anuncia. Então não adianta falar, não, mas desculpa, agora eu sou muito novo, agora eu vou estudar, vou casar. Isso, a gente conversa daqui a 40 anos. 40 anos, você vai bem, você está com corcunda e nem consegue ficar em pé. Então, precisa responder a Jesus quando Ele chama. Em qualquer situação esteja, qualquer situação nós tenhamos no coração, porque o convite de Jesus, atenção, ele sempre vem com a força. Jesus não é cruel. Se Ele te envia, significa que Ele te dá também a gasolina para andar, a força para andar. Se lembra Elias, que não queria andar, queria se deixar morrer, aí de repente se encontrou um pão, comeu aquele pão e andou 40 dias e 40 noites. Atenção que mais ou menos isso acontece conosco. Quando Deus chama, Deus dá a força. E se você não acha que não tem a força, você está desconfiando em Deus. Ou seja, mais do que olhar a tua fraqueza, olha para a força que Deus te dá. E você vai abrir caminho. Amém? Reflita, vamos refletir sobre isso, vai ver que muita coisa vai mudar na nossa vida.